Meu caro, um pastor popular na República Democrática do Congo prega muito bem. Eu o assisti na televisão e nas redes sociais. Ele é muito popular e todo mundo conhece no país. Ele tem uma igreja enorme lá no Congo, embora eu não consiga lembrar o nome da igreja dele. Muito recentemente, ele deveria pregar no Bastille Hall da França. Eu queria participar de seu seminário. Eu estava prestes a me registrar. Mas à noite, quando fui dormir, tive um sonho tremendo em que estava no Congo, no Capitólio. Peguei um ônibus que estava circulando pela cidade, no qual estava uma irmã que chorava. Senti pena dela e perguntei: minha irmã, o que há de errado? E ela me disse: senhora, você não poderá ajudar. Quando descemos do ônibus, a irmã me disse: estou tendo um caso com um líder importante do país que já é casado. Quando esse relacionamento começou, o homem me disse: certifique-se de que nosso caso permaneça secreto. Você não deveria contar a ninguém. Este líder realmente cuida de mim e atende às minhas necessidades financeiras. Mas estou grávida. E desde que informei a ele que estou grávida, ele não atende mais meu telefone. Senhora, a única maneira de me ajudar é desta forma. Pegue este número de telefone e ligue para ele. Irmão, anotei o número que tive uma visão neste sonho. Na verdade, assim que liguei para o número e o telefone começou a tocar, meus olhos espirituais se abriram e vi a casa desse pastor popular que eu assistia na TV. Fiquei surpreso ao descobrir que estava ligando para a casa dele. Parece que ele estava doente e deitado na cama, quando pegou o telefone e percebeu que eu liguei em nome de sua amante que estava grávida. Ele ficou alarmado, porque seu segredo foi revelado. E ele ficou desconfortável. Vi seus filhos trazendo suco de laranja para ele, pois ele estava inquieto. Como ele não bebe suco de laranja, trouxeram suco vermelho. Fiquei desapontada ao ver que era o pastor que eu acompanhava na mídia. O senhor me perguntou: o que você está vendo? Estou vendo o pastor bebendo suco. O senhor disse: de que cor é? Eu disse: senhor, é suco vermelho. O senhor disse: este é o pastor que você assiste na televisão. Você deve saber que ele é extremamente perigoso. Ele não é meu. Ele é um falso profeta. Todos os domingos, depois de entregar a mensagem às pessoas da igreja, ele volta para casa para beber sangue humano. O que você o vê bebendo não é suco, mas sangue humano. Ele é um satanista bebedor de sangue. Ele é perverso. Meus queridos, sempre assisto a pregação desse pastor, mas foi quando estava prestes a participar de sua convenção em Paris que o senhor revelou sua identidade. O senhor disse: todo domingo depois de pregar na igreja, ele volta para casa e bebe sangue humano. O senhor disse: diga ao meu povo para orar em casa. Exporei os falsos profetas e não os esconderei mais. Mais tarde, quando orei, o Senhor me mostrou as implicações de uma igreja onde o líder é satânico. Foi no ano de 2019. Naquela época, eu via no YouTube e na televisão pessoas denunciando homens de Deus e pastores populares do país. Mas eu ficava desconfortável sempre que via pessoas criticando os homens de Deus. Na verdade, eu não era a favor de que as pessoas denunciassem pastores populares. No entanto, na Bíblia, as Escrituras dizem que devemos denunciar as más obras. João 7,7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Eu estava confuso, e eu me pergunto, eu ficava dizendo, e se as pessoas saíssem dessas grandes igrejas desses pastores, onde elas estão indo? Eu ficava dizendo que mesmo que esses pastores sejam satanistas, o que importa é que eles estão levando as pessoas ao Senhor Jesus Cristo, e estão usando a Bíblia. Eu realmente não sabia qual era a postura correta a adotar sobre esse assunto. E eu estava preocupada. Deus viu o que estava em meu coração e mente, e veio em seu infinito amor para me responder. Por favor, compartilhe esta visão, pois ela é essencial para as pessoas da nossa geração. Fui dormir como sempre. Assim que dormi, vi meus olhos se abrindo. Primeiramente, vi que não estava vendo a parede do meu quarto. Em segundo lugar, notei que a minha visão era muito mais clara e melhor do que os meus olhos ópticos.
minha visão ficou aguçada. Cheguei à conclusão de que esta não era uma visão óptica. Na verdade, eu estava tendo uma visão. Caso contrário, eu teria visto a parede do meu quarto. Quando olhei, vi uma igreja enorme cheia de pessoas orando. Rapidamente senti a presença de Deus ao meu lado. O Senhor me perguntou: Adeline, o que você está vendo? Eu disse: Senhor, posso ver uma igreja cheia de pessoas. O Senhor me pediu: Olhe dentro da igreja. O que você está vendo acontecendo nesta igreja? Quando olhei, disse: Senhor, posso ver que as pessoas estão orando fervorosamente. O Senhor disse: Observe cuidadosamente o que está acontecendo nesta igreja. Quando olhei novamente, vi que quando as pessoas estavam orando, uma fumaça branca saía delas. E essa fumaça branca que saía das pessoas estava subindo. Eu disse: Senhor, posso ver fumaça branca subindo do corpo das pessoas. O Senhor disse: A fumaça que você vê são as orações do santo. Agora olhe acima da igreja e veja o que está acontecendo. Quando olhei novamente, vi que conseguia ver dentro da igreja e também acima da igreja. E quando olhei para cima da igreja, vi 3 anjos. Eles tinham asas. Eu disse: Senhor, posso ver 3 anjos. O Senhor disse: Agora vejam a atividade dos anjos acima da igreja. Quando olhei novamente, vi os 3 anjos recolhendo a fumaça, que eram as orações dos santos. Sempre que esses anjos reuniam essa fumaça branca com as mãos, eles assopravam no ar. Enquanto as pessoas continuavam orando, a fumaça continuava subindo, e esses anjos continuavam puxando a fumaça com as mãos e soprando ar no ar. O Senhor me perguntou: Você está vendo o que os anjos estão fazendo? Eu disse: Senhor, eu posso ver. O Senhor me disse: Continue observando-os. Quando os santos que estavam orando se sentaram, o pastor começou a pregar. Então, vi um elemento misterioso descendo do céu, e descendo até a igreja. Quando olhei, vi os 3 anjos coletando elementos que desciam do céu para esta igreja. Rapidamente, outro grupo de anjos se juntou a eles, que veio especialmente para pegar esses elementos que esses 3 anjos estavam coletando. Quando conseguiram esses elementos que foram coletados pelos 3 anjos, saíram e foram armazená-los em um armazém. Vi que eles não coletaram todos os elementos, pois deixaram os 3 anjos com um punhado desses elementos que caíam do céu. Então, vi os 3 anjos deixando cair pouca proporção desses elementos na igreja, enquanto as pessoas ouviam a pregação. Esses elementos misteriosos continuavam descendo do céu, e os 3 anjos deixavam cair alguns na igreja, mas uma grande proporção foi levada para um depósito por anjos que vieram buscá-los. Para minha surpresa, o Senhor me disse: Esses 3 anjos acima desta igreja não são meus anjos. Eu disse: Senhor, como pode ser? O que você quer dizer? Senhor, eu os vi coletando orações do seu povo e jogando elementos do céu na igreja. O Senhor disse: Esta é a razão pela qual vim revelar a vocês a atividade espiritual que acontece nos bastidores da igreja. Minha filha, sempre que o líder de uma igreja local é um falso profeta, anjos de Satanás estão presentes e ativos nos bastidores. Quando o líder for um bruxo, membro da maçonaria ou um místico, ele assinaria um pacto com Satanás e o diabo enviará seus 3 anjos em nossa igreja, cujo propósito é captar as orações dos membros. Você viu esses anjos de Satanás soprando a fumaça no ar, e a fumaça que são as orações dos membros desta igreja local não poderia alcançar o meu trono. Eles foram capturados pelos anjos de Satanás. Isso ocorre porque o líder assinou um pacto com Lúcifer. Os elementos que você viu descendo para a igreja é a bênção que concedo a todos, sejam eles crentes ou incrédulos, pois faço nascer o sol sobre os maus e os bons, e envio chuvas sobre os justos e os injustos. Da mesma forma, cada homem nesta terra recebeu uma parte da minha bênção, quer me aceite ou não. Estas são bênçãos comuns, que os anjos de Satanás estavam coletando em outros lugares para armazená-las em seus armazéns e depósitos. Isso ocorre porque Lúcifer está governando esta igreja. Entre essas bênçãos que estavam caindo nesta igreja e que esses anjos maus roubaram do meu povo, há até dons espirituais que eu concedi ao meu povo. Esses anjos de Satanás estão roubando até os dons espirituais do meu povo e os estão levando para os depósitos de Satanás.
Você sabia que o diabo tem um depósito onde guarda o que roubou? Eu já te disse que o diabo não tem nada. Tudo o que ele usou foi o que ele roubou de você. Ele usou seu poder e dons espirituais, pois não tem poder. Você viu como ele enviou seus anjos para roubar. O Senhor disse: Você notou que esses anjos estavam tirando uma grande proporção das bênçãos que vinham do céu e estavam lançando na igreja apenas uma pequena proporção dessas bênçãos. Isto é para manter esses membros na igreja, pois quando esses membros virem a bênção em suas vidas, eles sentirão a necessidade de continuar vindo a esta igreja, sem entender que uma porção maior de suas bênçãos foi roubada, e uma pequena porção foi dada a eles. O Senhor disse: Quando esses anjos de Satanás roubam dons espirituais que envio aos meus filhos, eles muitas vezes dão alguns deles a esses pastores que assinaram pactos com eles, capacitando-os a realizar milagres e manifestar capacidade para tudo o que o diabo dá, o que ele roubou. Sempre que as pessoas vão ao diabo em busca de bênçãos, dinheiro e notoriedade, ele vai ao depósito e armazém onde guarda o que roubou do meu povo e dá aos seus acólitos. O Senhor disse: Diga isto ao meu povo, numa igreja local, o que importa é o líder. Sempre que o líder estiver comprometido com o diabo, por mais que seus colaboradores orem, não dará certo. Se o líder estiver em comunhão e intimidade comigo, mesmo que seus colaboradores sejam bruxos e ocultistas, eles não terão poder sobre a igreja. Mais tarde, vi em sonho uma igreja onde as pessoas oravam. Quando vi mulheres com a cabeça coberta, pensei que o Espírito de Deus está aqui, voltarei para atender. Quando fui para casa pegar minha Bíblia e voltei, ao chegar, vi que a igreja era mais numerosa do que a forma como a deixei. Para minha surpresa, vi que as mulheres não tinham mais a cabeça coberta. Fiquei maravilhado. Perguntei-me o que é que aconteceu a esta igreja para passar pela modernização. Finalmente, decidi não me filiar a esta igreja por causa da mudança que vi. Quando voltei para casa, surpreendentemente, vi membros desta igreja correndo em direção à minha casa e batendo no meu portão em pânico. Eles me imploraram para deixá-los entrar para se esconderem. Eu disse: Por que você está correndo? O que há de errado com sua igreja? Porque, de repente, tudo mudou. As mulheres não se cobrem mais. Entretanto, os membros desta congregação continuaram a juntar-se a nós e a fugir da igreja. As pessoas continuavam chegando e não havia mais lugar para colocar esses membros. Eu não conseguia entender por que eles estavam fugindo da igreja. Eles me disseram: Temos pena dos irmãos e irmãs que ficaram lá. Quando acordei desse sonho, me pergunto qual é o significado disso. Imediatamente ouvi a voz audível do Senhor. Ele me disse: Adeline, fui eu quem lhe deu esse sonho sobre a igreja do pastor fulano de tal. Eu tenho um aviso para ele. Você vai dizer a esse servo para restaurar o ensinamento que ele modificou. Ele está mudando e pervertendo essa doutrina para outro evangelho. Diga-lhe para pregar a minha palavra do jeito que ela é, sem modificação. Ele deve parar de inverter a minha palavra e deve alterar a sua pregação. Ele deve retornar ao evangelho bíblico. Caso contrário, ele precipitará a sua alma e todos os seus membros nas chamas do inferno. Avise seus membros para verificarem tudo que o líder está pregando para ver se está nessa doutrina ou não. Caso contrário, eles deverão sair. Não fazendo isso, cairão no fogo do inferno. Sua doutrina é do diabo. Não é mais meu. Ele está pervertendo minha palavra. A menos que ele retorne ao ensino sadio, ele não herdará o meu reino, incluindo os seus membros. Eu não conhecia esse pastor até digitar seu nome no Google, e reconheci seu rosto quando vi. O Senhor ficou irado quando disse: Este pastor deu a si mesmo um título que me irritou. Não pude suportar a voz explosiva do Senhor por causa da sua ira. Quero avisar você, homem de Deus, para retirar esse título que você carrega. Então o Senhor me mostrou uma segunda igreja. Eram muitas pessoas orando, a fumaça de suas orações subia. Vi 3 anjos acima desta igreja recolhendo a fumaça que eram as orações dos santos. Rapidamente percebi que esses anjos eram mais brancos que a neve, suas asas brilhantes tão brancas quanto a neve. Vi que eles eram diferentes dos anjos que vi na igreja anterior. Eles eram mais brancos que a neve. Quando os vi, exclamei: Oh meu Deus, estes devem ser os anjos de Deus. O Senhor disse: Você está certo. Estes são meus anjos.
Fiquei cheio de êxtase e de alegria ao ver os anjos radiantes de Deus que coletavam orações, que enviavam aos anjos que estavam acima deles no céu. E esses anjos no céu também levaram essas orações para outro grupo de anjos, e assim por diante. É como se esses anjos fossem infinitos. Eu disse: glória a Deus. O Senhor disse: o líder desta igreja não está no ocultismo. A fumaça das orações subia da igreja e os anjos as recolhiam. E então eu vi bênçãos caindo nesta igreja. A fumaça subia de um grupo de anjos para outro. Da mesma forma, vi bênçãos descendo de um grupo de anjos para outro. Quando chegou ao último grupo que estava acima da igreja, os anjos da igreja começaram a distribuí-los para as pessoas da igreja. O Senhor disse: diga ao meu povo que cada um deles deve ter dias semanais de oração pessoal em casa. O pastor deles nem precisa saber disso. Você deve aprender a manter secreta sua oração pessoal, com medo de ser atacado. Eles devem construir uma forte vida de oração em casa. É aí que o inimigo não terá poder em suas vidas. Se eles fossem membros de uma igreja satânica, graças à vida de oração em casa, eu lhes revelaria o segredo dos seus líderes. E assim que eu revelar a eles sobre seu pastor, diga-lhes que eles devem se assumir e construir uma vida de oração em casa. Eu lhe revelarei o estado do lugar onde você ora. Os nomes dos pastores nesta postagem foram removidos, porque suas identidades não puderam ser devidamente verificadas,